Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá qual for a hora que você estiver assistindo esse vídeo, você já sabe, né? Toda hora é hora de estudar. Mas antes, eu te convido a deixar o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, compartilhe essa aula para que ela possa chegar em mais pessoas e a gente possa encher a nossa turma de alunos. Bom pessoal, como vocês acabaram de ver aí no título desse vídeo, abordaremos aqui o que mais cai em história no Enem. Dividiremos esse vídeo em três partes. Primeiramente, a gente vai entender o que é o Enem, o que é essa prova. Depois, a gente vai entender como ela gosta de cobrar as questões de história, qual é o estilo de questão que cai em história na prova do Enem. E por último, abordaremos os conteúdos que ela mais cobrou nesses últimos anos. Lembrando que não serão aprofundados. Teremos vídeos dedicados a esses conteúdos em outras videoaulas. Já pegou seu caderno e sua caneta para anotar essas super dicas que eu vou passar para você? Então vamos embora. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o Enem. Que prova é essa, professor? O Enem ele foi criado em 1998 e ele tinha o único objetivo de medir os conhecimentos dos alunos que estavam saindo da educação básica, ou seja, os alunos do ensino médio. E não, professor, se o Enem não era a forma de ingressar nas universidades, o que era? Eram os famosos processos seletivos. E o que eram esses processos seletivos, professor? Cada universidade adotava uma prova diferente, com questões, com conteúdos, com dinâmicas, com pesos diferentes para disciplinas em determinados cursos. Então, cada universidade adotava a sua forma de ingresso e o estudante tinha que se adequar a esse processo seletivo. É só a partir de 2009 que o Enem ele vem com essa proposta de ser a única forma de ingressar no ensino superior. Primeiramente, o Enem ele é a forma de ingressar nas universidades federais. Com o tempo, esse modelo foi cada vez mais dando certo, cada vez mais se consolidando, e as universidades estaduais também passaram a adotar o Enem como forma de ingresso. Mas cuidado, nem toda universidade adota o Enem como forma de ingresso. Algumas universidades ainda adotam o processo seletivo como forma de ingresso. Então, se você vai ingressar numa universidade, você pretende entrar na universidade, se informe se ela é pelo Enem ou se ela ainda tem processo seletivo. Mas eu me arrisco a dizer aqui que 90% das universidades atualmente já utilizam o Enem como forma de ingresso. E como são as questões no Enem? Bom, primeiramente a gente tem que entender que o Enem ele vem com a proposta de ser o fim da decoreba. Como assim, professor? O fato de você precisar decorar fórmulas, decorar datas, decorar feitos, decorar nomes de pessoas para poder responder a questão. O Enem ele pretende acabar com isso. Ele quer que o aluno utilize os conhecimentos que ele aprendeu em sala de aula no seu dia a dia. Ele possa ver a aplicabilidade daquilo que ele aprende na escola no seu dia a dia. Outra proposta do Enem é a questão da interdisciplinaridade. O que seria isso, professor? É a união das disciplinas. Ou seja, no nosso caso, a história, ela não está sozinha. Ela pode vir em conjunto com a geografia, com a filosofia, com a sociologia, como também possa ser que surja alguma questão ligando as disciplinas das ciências humanas com as ciências naturais, como a matemática, física, química, biologia. Show de bola? Bom, então anote isso para sua prova.
Essas duas coisas aqui são mais gerais. O Enem, ele vai tentar fazer questões que exija de você fim de decoreba e interdisciplinaridade. Existem alguns professores, alguns profissionais de educação que vão discordar disso e vai dizer que ainda as questões do Enem utilizam da decoreba ou de não ter interdisciplinaridade. Mas a maioria das questões vão utilizar desses conceitos, certo? Vamos lá apagar esse aqui que a gente escreveu para a gente continuar a nossa aula. Pessoal, até agora eu estou falando com vocês questões mais gerais do Enem, como é as questões geralmente. A gente vai entrar agora no campo da história. Como é que aparecem as questões de história geralmente no Enem? Bom, vamos lá. Primeiramente, é importante vocês saberem que o Enem adora cobrar texto. A maioria das questões de história do Enem são textos. Então, eu já vou dar a dica para você. Adquira o hábito da leitura. O hábito da leitura vai lhe ajudar no Enem como um todo. Por quê? Porque quanto mais você lê, mais poder de interpretação você tem. E muitas das questões de ciência de história você consegue resolver na interpretação. Vocês entenderam? Não existe fórmula mágica, pessoal. Vocês vão ter que começar a habituar-se a ler. Ler sites, ler blogs, ler livros, ler revistas. Adquira o hábito de ler no seu dia a dia. Isso vai lhe ajudar muito no Enem. Bom, como a gente vê aqui, ó, trouxe aqui para vocês como se fosse um ranking. O Enem adora cobrar texto em história. Em segundo lugar, quando a questão não é um texto, ele é uma imagem. Como a gente pode estar vendo aqui nos exemplos aqui. Em terceiro lugar, quando não é um texto, quando não é uma imagem, é uma charge. E essa charge ela pode ser de alguma coisa que aconteceu no passado ou de alguma coisa que está acontecendo no presente que tem relação com o passado, como a gente pode ver aqui. Eu trouxe esses exemplos aqui para vocês, para a gente observar. Todos esses três exemplos aqui eu tirei de provas do Enem. Nesse primeiro caso aqui, a gente vê a figura da ama de leite. Professor, o que é essa ama de leite? Era uma mulher negra, escrava, que amamentava a criança branca. Ela é chamada ama de leite. Que era algo muito comum no período da escravidão. Aqui a gente tem a figura da Maria Bonita. E aqui a gente tem a figura da apropriação do estilo do cangaço como moda. E aqui a gente tem a questão das charges, né? Aqui é falando da questão econômica do país, né? Mas lembrando que a charge ela pode discutir questões também ligadas à atualidade. Beleza? Bom, as questões de história costumam aparecer nesse estilo aqui. Ou é um texto corrido, grande, texto grande, corrido, né? Ou ele é um texto que pode vir em formato de dois textos, como a gente pode ver aqui no exemplo aqui, ó. Geralmente esses textos falam do mesmo tema, só que o primeiro texto ele é mais antigo e o segundo mais atual. Geralmente o Enem gosta de adotar esse estilo de questão mais história, botar um texto mais antigo, um texto mais atual para você discorrer sobre. Ou então o Enem gosta de adotar o que a gente chama de fonte, trabalhar com fonte. Professor, o que é uma fonte na história? A gente vai ter uma aula mais na frente sobre isso, aprofundar mais. Mas no geral, o que é uma fonte? A fonte é algo que foi produzido no passado que pode ser adotado por nós, por historiadores, para estudar aquelas sociedades do passado. São exemplos de fontes: textos, fotos, filmagens, revistas, jornais e muitas outras coisas. Como a gente pode ver aqui, a gente tem artigo 90, artigo 92, então aqui você já saca que é uma lei. E aí eu já vou dar uma dica muito importante para vocês. Quando vocês forem ler as questões do Enem, habitue-se ao ato de procurar aqui embaixo, ó. Eu vou marcar aqui para vocês, ó.
a fonte, de onde é que o Enem tirou essa questão, de onde é que o Enem tirou esse texto. No nosso caso aqui, foi a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil. Então, só olhando pela fonte, você já sabe mais ou menos qual o período de tempo essa questão se trata. O último estilo é esse aqui, que é a adoção de texto com imagem. Geralmente segue também a proposta que a gente viu aqui em cima, né? Um texto mais atual e o outro mais antigo, ou vice-versa. Lembrando que isso aqui pode vir o texto mais atual em cima e o mais antigo embaixo, como o texto mais antigo embaixo e o mais atual em cima. Bom, pessoal, vamos entrar agora no nosso último tópico da nossa aula, que é apresentar os conteúdos de histórias que mais costumam cair no Enem. É importante lembrar que o professor não tem bola de cristal. O que o professor faz? A gente analisa as edições anteriores do Enem, observa quais são as questões que eles mais gostam de cobrar, os conteúdos que ele mais gosta de trabalhar, e a gente traz aqui para vocês. O que eu quero agora é que vocês observem essas figuras e passem a reconhecê-las, porque se aparecer na sua prova essa figura, você já sabe quem é, de quem se trata, ou o evento ou o período histórico que aquela figura quer retratar. Aqui, se vocês não conhecem, eu apresento para vocês meu mano JK, né? Juscelino Kubitschek. Vou apagar a borracha aqui para fazer direitinho. Juscelino Kubitschek, que é o ex-presidente do Brasil e que tem como o grande marco do seu governo, que é a construção de Brasília. JK é o responsável pela construção de Brasília. Entre outras coisas que também faz parte do seu governo, mas aqui eu quero que vocês reconheçam as figuras que eu estou apresentando. Por quê? Como eu disse lá atrás, o Enem adora cobrar a imagem. Se você olha e reconhece a imagem, facilita na hora de responder sua questão. Ao lado dele, a gente tem o nosso amigo colega Dom Pedro. Mas será que é o primeiro ou é o segundo? Será que você sabe? Será que você acerta? Se você disse que é o primeiro, parabéns, você acertou. Porque a gente tem Dom Pedro I, foi o primeiro imperador do Brasil, responsável pela independência do Brasil. Essa é a representação iconográfica dele. A gente vai ter aula para discutir isso depois. Aqui a gente tem a pintura de Oscar Pereira da Silva, que representa a chegada de Pedro Álvares Cabral às terras que hoje a gente reconhece como Brasil. É uma pintura que foi feita no ano de 1900 e ela representa essa chegada dos portugueses aqui nessas terras. Ao lado dele a gente tem a figura de Dom Pedro II, Dom Pedro II aqui, filho de Dom Pedro I, também imperador do Brasil. Aqui embaixo a gente tem uma foto tirada pelo Evandro de Teixeira, que é muito famosa e muito recorrente nos vestibulares e representa muito o período da ditadura militar. Aqui eu marquei para vocês dois policiais correndo atrás de um estudante, de uma pessoa que estava protestando contra a ditadura, né? E essa foto ela é muito marcante e ela é recorrente nos vestibulares, pessoal. Vamos lá. Ao lado dele, a gente tem o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra, que tem como um dos principais marcos do seu governo a construção da rodovia Presidente Dutra, né, que liga Rio de Janeiro a São Paulo. Ao lado dele, a gente tem aqui Getúlio Vargas, também ex-presidente do Brasil. E aqui eu vou até sair do meio para vocês poderem enxergarem. Aqui ao lado a gente tem uma pintura que representa a República no Brasil. Vou até anotar aqui para vocês. A chegada da República no Brasil. E ela foi pintada por Benedito Calixto no ano de 1893. Vou voltar aqui para dar uma dica boa para vocês.
existe uma grande diferença entre pintura e fotografia. E vocês vão anotar isso aí que isso pode lhe ajudar. A pintura, ela não necessariamente é instantânea, diferente da foto, que é sempre instantânea. A fotografia ela é instantânea, a pintura não. A pintura ela é mais atemporal. Vocês lembram que eu falei que essa pintura do Pedro Álvares Cabral foi pintada em 1900? Sendo que a data de chegada dos portugueses no Brasil, nas terras que hoje a gente conhece como Brasil, foi 1500, ou seja, muito depois. A pintura ela foi feita muito depois do fato histórico. A mesma coisa a gente tem aqui na pintura de Benedito Calixto. A República ela é instaurada no Brasil em 1889, mas a pintura ela só é concretizada em 1893, depois do evento. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que vocês se atentem a esse detalhe entre pintura e fotografia. As duas são representações de imagens? São. Porém, a fotografia ela é sempre instantânea, como vocês podem ver aqui nos exemplos, e as pinturas não, ela tem um fator mais atemporal. Por exemplo, eu poderia contratar um pintor que ele retratasse a chegada dos portugueses no Brasil hoje. Que ele fizesse da imaginação dele, da criatividade dele, da artisticidade dele, a representação da chegada dos portugueses hoje. Bom, seguindo aqui, o primeiro assunto que a gente vai estudar, eu elenquei isso aqui em ordem cronológica, né? Mais uma vez eu repito, isso aqui é só para apresentar os principais pontos desse assunto, que é um dos recorrentes no Enem. Esse assunto é o período colonial. Como vocês podem ver aqui, o período colonial ele vai de 1500 a 1822. Já vou deixar logo claro aqui que existem os revisionismos históricos. Professor, o que é isso? O revisionismo histórico nada mais é do que a gente rever as nossas fontes, rever aquilo que já foi escrito, rever a história por outro ponto. É muito comum que a gente veja a história na visão dos portugueses que foram os colonizadores. Atualmente cresce muito essa ideia de tentar buscar uma história vista pelas sociedades que viviam. Isso é um assunto para outra aula, porque é um assunto longo, dá um debate muito bom e que pode ser cobrado na sua prova, mas aqui a gente vai se atentar mais aos fatores mais comuns que caem desse período. Então vamos apagar aqui para a gente poder continuar. Bom, quais são as características do período colonial? A primeira dela é que existe um período pré-colonial. Como assim, professor? É um período que vai de 1500 a 1530. É o período onde Portugal ele vem para o Brasil, mas ele não coloniza essas terras de fato. Ele vem, faz as trocas comerciais com as sociedades indígenas que aqui viviam e vai embora. Então ele não vem para o Brasil de fato com a ideia de colonizar, e sim de aproveitar o máximo de recursos possível que ele pode tirar e lucrar. Bom, eu vou logo dar uma dica muito boa aqui para vocês, que é esqueçam essa história de que o índio era besta, de que o indígena era besta, perdão, que ele trocava coisas valiosas, coisas sem valor, coisas valiosas por uma coisa sem valor. Ou seja, o índio dava um pau-brasil e recebia em troca geralmente uma galinha, galinhas, né, animais domesticados, objetos pontiagudos como facas, machados. Só que esqueçam essa história. O índio ele não era uma pessoa burra, uma pessoa ignorante. Ele tinha seus conhecimentos, suas sabedorias. E ele estabelecia essa troca sempre buscando obter coisas que eram úteis no seu dia a dia. Uma faca, um machado, um animal que já é domesticado, que está ali no quintal dele, é muito bom para sua sobrevivência. Entendeu? Então tirem essa ideia da cabeça. De que o índio era a pessoa burra, era a pessoa que foi enganada. Os índios eles
têm sim sua inteligência e a gente tem que respeitar eles. Bom, mas como eu ia dizendo, o período pré-colonial vai de 1500 a 1530, que é o período onde Portugal ele diz que as terras deles, que as terras aqui na América do Sul é dele, mas ele não vem de fato assumir. Outra dica muito importante que eu já vou passar para vocês agora é que esqueçam, quando falar de período colonial, esqueçam a ideia de Brasil. Como assim, professor? No período colonial, essa ideia de Brasil, de brasileiro, ela não existe. Por quê? Porque o que você tem são sociedades que estão vindo das Américas, né? Ou vindo da Europa, como a francesa, os próprios portugueses, os holandeses também aportam muito aqui no nosso litoral. E as sociedades que aqui já viviam eram sociedades fragmentadas. E cada uma delas tinha sua cultura, tinha os seus hábitos de vida, tinha sua religião. Então, eles não se identificavam como um só. Então, essa ideia de Brasil, de brasileiro, de nação, ela ainda não existe aqui no período colonial. Isso é muito importante para que você possa aprender que essa ideia de Brasil só vem quando o Brasil se torna independente. Bom, seguindo aqui, a gente tem os jesuítas, né, que vão ser os primeiros a tentar a vir para colonizar de fato essas terras, né? Quem são os jesuítas? São padres da Igreja Católica, que aí vamos retomar um pouquinho, né, que estava passando pelo processo de contra-reforma, né, da reforma do Martinho Lutero, e como resposta a Igreja ela estava tentando buscar fiéis para além da Europa. E os jesuítas eles vão se habilitar a tentar colonizar aqui o território com a missão principal de catequizar os índios, os indígenas. A missão principal dos jesuítas é catequizar os indígenas, fazer com que eles adotem o cristianismo como religião, certo? E esses jesuítas, eles vão ser os primeiros professores que vão aportar aqui, e eles vão ser as primeiras pessoas que vão ter contato direto com as sociedades que aqui viviam. E eles vão aprender a falar a língua, aprender um pouco do costume, mas não se esqueça, o objetivo principal dos jesuítas no Brasil era a catequização dessas sociedades que viviam aqui, transformá-los, convertê-los ao cristianismo. Bom, aqui a gente tem o sistema que Portugal adotou para colonizar essas terras, que foi o primeiro a ser adotado e que costumam dizer que as capitanias hereditárias foram um fracasso, mas na verdade, como é que uma coisa que nunca nem existiu fracassou? Porque de fato, muitos capitães donatários nem chegaram a vir colonizar essas terras daqui. A capitania de fato que vai dar certo mesmo é a de Pernambuco. A capitania de Pernambuco, que hoje a gente conhece como Estado de Pernambuco, de fato, ele vai ser uma capitania hereditária onde o capitão donatário ele veio para cá para tentar colonizar de fato. Bom, e quando os portugueses eles chegam aqui, eles observam que o solo brasileiro, o solo dessas terras aqui da América do Sul, ele era propício para plantar cana-de-açúcar. E por isso é que surge o sistema plantation. O que é esse sistema plantation, professor? É o sistema da monocultura da cana-de-açúcar. Ah, professor, então quer dizer que eles vinham e plantavam somente cana-de-açúcar? Cuidado, cana-de-açúcar era o principal. Não quer dizer que eles só plantavam cana-de-açúcar. Existiam aqui também as que eram chamadas de plantações de subsistência. O que eram essas plantações de subsistência, professor? Eram plantações que iriam auxiliar na alimentação das pessoas que aqui viviam. Ou seja, eles plantavam feijão, milho, mandioca,
criavam animais como porco, vacas, bois, galinhas, entendeu? Porque quando a gente fala nesse sistema plantation, o aluno automaticamente coloca na cabeça a ideia da plantação da cana-de-açúcar e esquece que também existiam esses outros modelos, essas outras plantações que eram destinadas à alimentação das pessoas que trabalhavam na fazenda. Porque a pessoa, se ela for ver só comendo cana-de-açúcar, né, ela vai criar um diabetes, né? Mas e por que Portugal escolhe a cana-de-açúcar como é, o seu principal motriz econômico aqui nessa colônia, colônia da América do Sul? É porque o açúcar era um produto muito cobiçado na Europa, entendeu? Então, Portugal vai plantar cana-de-açúcar, ele era um produto muito cobiçado na Europa. Nesse período, o que hoje a gente conhece como Nordeste era a principal região, o centro econômico e o centro político da colônia. Não era Nordeste nesse período aqui, de 1500 a 1822. É o que a gente hoje conhece como Nordeste. Principalmente Pernambuco, repetindo, e a capitania da Bahia, né? Bom, é no período colonial também que a gente tem a chegada dos africanos escravizados, ou seja, dos africanos que são escravizados lá na África e trazidos para cá na condição de escravo, para fazer o quê, professor? Para trabalhar principalmente na cana-de-açúcar. Esses escravizados, eles chegam aqui e na condição de escravo, então ele não tem liberdade, ele pertence a alguém e ele deve ordens a esse alguém. A gente também vai estudar essa questão da escravização dos africanos, vai aprofundar com mais clareza, mas é nesse período aqui colonial que ele chega. E, para finalizar, o período colonial ele é marcado também, né, pela descoberta das minas de ouro no estado que hoje a gente conhece como Minas Gerais. Quando a gente for ter aula de Brasil Colônia, eu vou explicar melhor para vocês essa questão da divisão da América do Sul entre Portugal e Espanha. Mas é importante destacar que o lado espanhol da América do Sul logo achou prata, que era um metal precioso muito cobiçado, né, pelos europeus. E o lado português da América do Sul não achou metais preciosos de cara. Só foi achar lá no final do período colonial e aí vai se começar uma exploração em massa desse ouro que estavam em localidades que hoje a gente conhece como Minas Gerais. Show? Esses são os principais pontos do período colonial. Tem muito mais, a gente vai discutir muito mais coisa quando fizer uma aula só sobre isso. Show? O segundo conteúdo que mais cai no Enem é o período imperial, que é o período que vai de 1822 a 1889. E tem como figuras principais justamente aquelas que a gente falou antes, Dom Pedro I e Dom Pedro II. É importante a gente entender que a independência do Brasil ela é mais. Anotem essa frase aqui que ela é muito importante. A independência do Brasil ela é mais continuidade que ruptura. Como assim, professor? Após a independência, o Brasil continuou com muitas de suas características que ele tinha no período imperial, ou no período colonial. Então ele continuou muito mais igual do que se transformou. Como assim, professor? A gente continua sendo um país latifundiário e agroexportador, como a gente tem aqui. Só que a diferença é que no período imperial vai ser o período da ascensão e consolidação do café como principal material de exportação. O açúcar ele vai perder força, né? E o café ele vai começar a ganhar força. É nesse período aqui. Latifundiário e agroexportador. Toda vez que você vê essa palavra latifundiário, latifúndio, se você não sabe o que significa, você vai aprender agora. São grandes porções de terras para o plantio.
grandes porções de terras para o plantio. E latifundiário é o dono. Ou seja, essas grandes porções de terra, ela está na mão de uma pessoa só ou de um grupo. Poucas pessoas, grandes quantidades de terra. Isso é um latifundiário, isso é um latifúndio. Agroexportador é aquele modelo de produzir produtos agrícolas, ficou redundante, né? Vou melhorar. Cultivar produtos agrícolas para exportação. Primeiramente foi o açúcar, nesse período aqui imperial é o café. A gente vai ter duas guerras que o Brasil se envolveu nesse período, que é a Guerra da Cisplatina, que aconteceu no governo de Dom Pedro I, e ela ocorreu por causa do interesse do imperador Dom Pedro I nessa região chamada Cisplatina, que hoje a gente conhece como Uruguai. Então, se o território do Uruguai não pertence ao Brasil atualmente, porque a gente sabe que o Brasil saiu derrotado na Guerra da Cisplatina. A gente vai ter vídeo dedicado a exclusivo. Outra guerra, e essa sim muito mais famosa, muito mais também presente nos vestibulares, no Enem, é a questão da Guerra do Paraguai, que vai ser uma disputa territorial ali entre o Paraguai, que vai lutar contra o Brasil, a Bolívia e a Argentina. Nessa sim o Brasil vai se sair vencedor na Guerra do Paraguai, e essa aqui já acontece no reino de Dom Pedro II. Também teremos um vídeo só para essas guerras, porque elas são muito importantes. Elas recorrentemente vêm caindo no Enem e é muito importante que vocês saibam os detalhes. Aqui é só mais um geralzão. O período imperial também é marcado pela Constituição de 1824. Vocês lembram que eu trouxe uma questão lá no começo para exemplificar? 1824 foi quando foi promulgada a primeira Constituição, que é conhecida como a Constituição da Mandioca. Qual é o grande destaque da Constituição de 1824? Anotem aí. É uma coisa chamada poder moderador. O que era esse poder moderador? Era o poder que o imperador tinha, era exclusivo do imperador, basicamente fazer o que ele queria, porque ele podia mudar decisões do judiciário, convocar as eleições, se o candidato que ganhasse não fosse do agrado dele, ele podia tirar, entendeu? Então era um poder exclusivo do imperador que permitia que ele fizesse basicamente o que ele queria. Aqui o poder moderador, né? É basicamente isso. Ele vai ser implantado na Constituição por Dom Pedro I e mais na frente Dom Pedro II também vai poder usufruir dele. Aqui é uma questão muito importante porque o que foi que eu acabei de dizer para vocês? Que o Brasil nesse período ainda era um país muito ligado ao latifúndio e à agroexportação de produtos. Só que no período imperial a gente vai ter o Irineu Evangelista da Silva. Ele vai tentar, nesse primeiro momento, ele vai tentar industrializar o Brasil. O Irineu Evangelista da Silva, conhecido como Barão de Mauá, ele vai tentar trazer a industrialização para o Brasil, mas ele não vai conseguir. Mas é importante que vocês tenham isso na cabeça. Olha, o Brasil, no período império, qual é o grande destaque econômico dele? Agroexportador, latifúndio. Principal produto de exportação, café. Plantava só café? Não, também plantava aquelas culturas de subsistência, ou feijão, milho, mandioca, criavam animais também, né? Mas é no período imperial que surgem as primeiras tentativas de se industrializar o Brasil. E a pessoa que é responsável por isso é o Irineu Evangelista da Silva, conhecido como Barão de Mauá. Outro assunto também recorrente no Enem é a Primeira República, que é
que vai de 1889 a 1930. A gente já trouxe aqui, né, a pintura que eu falei do Benedito Calixto aqui, que representa a chegada da República no Brasil. E essa república vai ter como um dos seus principais fundamentos o federalismo. Professor, o que é o federalismo? O federalismo é grandes poderes para os estados. No período imperial, a gente tem o poder centralizado na mão do imperador. No período da Primeira República, esse poder ele vai ser distribuído pelos estados. Como assim, professor? Ainda não entendi. Os estados eles vão ter muita autonomia frente ao país. Então, o estado ele podia fazer empréstimos bancários. Um exemplo: o estado ele podia fazer empréstimos bancários com instituições de fora, de outros países, principalmente da Inglaterra. E esses empréstimos eles não precisavam passar pela aprovação da União, do poder federal. Então, cada estado basicamente fazia suas regras, tinha independência financeira para fazer as transformações necessárias, né? Estabelecia ali as regras que vigiam mais ali naquele estado, para ficar mais fácil. Se você gosta de assistir série dos Estados Unidos, vocês percebem que lá tem muita coisa, uma coisa é lei num estado, não é lei no outro. Pronto. O federalismo, ele é uma cópia do sistema que foi implantado lá nos Estados Unidos quando ele conseguiu sua independência. Então, esse federalismo que a gente tem aqui na Primeira República é uma cópia daquela ideia que a gente vê muito, quem assiste filme, assiste série, né? Daqui a pouco eles falam, tal coisa é lei no estado, mas é permitido no outro, entendeu? Você tem lá nos Estados Unidos, estados, vou dar um exemplo, que aprovam a liberação da maconha, né? E tem outros que proíbem. Então o federalismo é isso, é o estado ele tem uma independência muito grande da nação. Eles podiam fazer empréstimo, eles imprimiam papel moeda sem precisar consultar o poder federal. Com isso vai surgir a figura do coronelismo. A figura do coronel ele vai se tornar muito importante justamente por causa desse federalismo. Esse coronel ele vai ser o responsável por dominar ali uma região e basicamente o poder político está centrado na mão dele, certo? O que seria esse voto censitário? Toda vez que você vê essa palavra voto censitário, significa que o voto ele não é universal. Professor, não entendi não. Vamos lá. Voto universal, o nome já diz, né? Ele é aberto para todas as pessoas votarem. O voto censitário, não. O voto censitário, você tem que cumprir um requisito para poder votar. Vamos dar um exemplo utilizando o sistema eleitoral atual. Atualmente, a gente tem um sistema eleitoral universal, né? Que permite que pessoas analfabetas, que possuam deficiência, entendeu? Permite que essas pessoas votem. Na Primeira República não era todo mundo que votava. Existiam os critérios para poder votar. E a gente vai abordar mais eles na aula específica para não ficar muito grande aqui. Justamente por causa desse voto censitário surgia a figura do voto do cabresto, que a gente pode ver representado aqui por essa charge aqui, ó. Aqui a gente tem a figura do coronel. E aqui a figura da pessoa que está votando naquilo que o coronel mandar. Ou seja, o coronel chega e diz: todo mundo aqui vai votar em fulano. Então todo mundo votava em fulano. O voto, outra característica da Primeira República, o voto era aberto, né? As pessoas podiam saber em quem você votou. Diferente de atualmente, né, que o nosso voto é secreto, é fechado, ninguém sabe quem você votou, você vota lá na sua cabininha, quem já votou, né? Vota só você e sua cabininha. Aqui não, o voto era aberto, as pessoas podiam ter acesso às pessoas que você votou. Com a ascensão do café, a gente tem o crescimento econômico e político dos estados de Minas e São Paulo, que é a famosa e conhecida política do café com leite, certo? Onde São Paulo
é um grande produtor de café e Minas Gerais é um grande produtor de café. Cuidado, pessoal. Esse nome aqui, café com leite, ele é o nome mais poético da coisa. Por quê? Porque Minas Gerais se destacava e se destaca até hoje na produção de café. Entenderam? Então, quando vocês olharem, prestem atenção para isso, porque não é a política café com leite é só um, vamos dar um exemplo, como se fosse um nome chique, um nome bonito para chamar, para não dizer café com café. Mas não se esqueça, Minas Gerais sempre foi um grande produtor de café, é até hoje, né? Né, no período da Primeira República, a gente tem as primeiras urbanizações do país, primeiras ideias de urbanização do país, ou seja, as pessoas saírem, começarem a migrar do meio rural para o meio urbano. É aqui que a gente vai ter a revolta do tenentismo, que a gente também vai estudar mais na frente. Cangaço, muito importante aqui na região Nordeste. E é muito importante a gente também perceber que a Primeira República ela vem com a ideia do Estado laico. O que é esse Estado laico, professor? Se você não ouviu falar, você vai ouvir agora. O que é o Estado laico? O Estado laico é o Estado que não toma, não adere para si uma religião. Até, até o Império, o Brasil era católico. Não podia ter outra religião aqui no Brasil sem ser a católica. Tinha. Podia professar escondido, certo? Então a religião oficial do Brasil até o Império era o catolicismo. Na República, e isso perpassa até hoje, o Brasil passa a ser um Estado laico, um país que não tem religião declarada e permite o livre credo das pessoas, né? Você pode ter liberdade para crer naquilo que você quer. E isso vai trazer conflitos ali, porque você ainda tem uma população muito cristã, principalmente católica. E você passar a adotar o Estado laico vai de contra o posicionamento de muitas pessoas. A gente vai discutir esse tema também com mais aprofundado, mas o importante é que você saiba que o Brasil não tem religião, não tinha na Primeira República, e ele não tem até hoje. O Brasil não tem religião declarada e você pode ter o seu livre crédito para você acreditar naquilo que você tanto gosta. Vamos ter aula, mais uma vez, reforçando, vamos ter aulas para aprofundar mais esses temas, né? E trazer eles como o Enem gosta de cobrar. E por último, o último conteúdo que o Enem adora, e esse aqui eu vou usar aquela frase que os professores costumam usar muito, né? Getúlio Vargas não cai no Enem, Getúlio Vargas despenca. Eu acho, eu revisando as provas, né, de 2010 para cá, eu arrisco a dizer que não teve nenhum Enem que não teve uma questão de Vargas. Então ele está sempre presente. Ele é figurinha carimbada no Enem, é Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas ele é uma figura muito emblemática no Brasil e a gente vai precisar de muitas aulas para poder decifrar, entender e compreender as políticas que ele implantou no Brasil e os seus efeitos ainda reverberam até hoje. O que a gente vai discutir agora é só os pontos principais, né? Getúlio Vargas ele chega ao poder em 1930 por um golpe de Estado e é conhecido como Revolução de 30 ou para as pessoas que viviam na Primeira República, vão chamar de golpe. Então, dependendo de quem conta a história, ele vai dizer ou é golpe ou é revolução. E isso vai ser uma característica que vai perpassar a história do Brasil. Dependendo de quem conta a história, ou é golpe ou é revolução. Vocês lembram que eu falei lá atrás, no período imperial, do Barão de Mauá e a tentativa de industrializar o Brasil? Quem vai pôr para frente essa política de industrialização do Brasil é Vargas. Ele vai fazer com que o Estado priorize a indústria. Como assim, professor?
Ele vai criar uma política que prioriza a industrialização. Mas cuidado, não quer dizer que o Brasil ainda não continua produzindo café e açúcar para exportar. Continua. O café ainda continua com muito protagonismo aqui, mas o que Getúlio Vargas quer é o quê? Cada vez mais priorizar a indústria nacional para que o Brasil deixe de ser um país agroexportador e passe a ser um país industrial. Por que ele quer isso? Porque os países de primeiro mundo desse período todos eram industriais. Então Getúlio Vargas quer implementar a indústria no Brasil para o Brasil virar um país de primeiro mundo. É Getúlio Vargas também que vai burocratizar o Brasil. Como assim, professor? Burocratizar, eu conheço uma coisa que é chata, né? Quando você vê essa palavra, você associa logo uma coisa que é chata. Mas burocratizar, na verdade, é criar mecanismos que podem evitar fraudes. Então é Getúlio Vargas que vai criar os primeiros documentos para a população. É Getúlio Vargas que vai criar os primeiros órgãos de investigação, como o Superior Tribunal Eleitoral, né, que é o responsável por organizar as eleições, tanto municipais como estaduais como federais, na verdade, porque isso não existia na época da Primeira República, né? E por causa disso tinha muita fraude eleitoral naquele período. Getúlio Vargas ele vai tentar burocratizar o Brasil, né, para poder evitar fraudes eleitorais que eram muito comuns lá no período da Primeira República. Ele vai ter um perfil muito nacional desenvolvimentista, que é aquele cara que quer desenvolver o país com os recursos do país. Ou seja, ele quer desenvolver uma indústria nacional. Vargas quer que o Brasil passe a construir suas próprias indústrias e não fique recebendo indústrias estrangeiras. Esse aqui é muito famoso, Vargas, aqui você tem que anotar isso, que é muito importante. Vou até marcar aqui para você, que é a criação da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Ela surge aqui no período de Vargas. É Vargas que vai criar essa ideia de carteira de trabalho, folga remunerada, férias, aposentadoria. É Vargas que vai criar, é no governo dele que isso vai ser criado. E isso é uma das grandes características do seu governo, que é a consolidação das leis trabalhistas, CLT, e a criação do Ministério do Trabalho. Vargas ele vai ser presidente do Brasil no período onde o mundo está ali no jogo político da Segunda Guerra, então você tem a Alemanha de Hitler em ascensão e os Estados Unidos. E Vargas ele vai fazer justamente este jogo político. Ele não vai tomar lados no primeiro momento, ele vai ficar em cima do muro e vai dizer: eu vou aceitar aquele que pagar mais. E aí você vai ter a iniciativa alemã tentando chegar no Brasil, como a dos Estados Unidos também. Então Vargas ele vai fazer esse jogo aqui entre Alemanha e Estados Unidos. Qual era o objetivo dele? Conseguir recursos desses dois países, que eram grandes potências, como são até hoje, né? Para poder fazer o quê? Justamente para poder conseguir industrializar o Brasil com o dinheiro deles. Certo? Mas a gente sabe que no final ele acabou tomando o lado, o Brasil acabou ficando no lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e ele vai enviar os soldados para lutar, que são conhecidos como os pracinhas. Esses aqui são muito mais famosos, né? Mas é importante destacar que o Brasil também mandou soldados para lutar na Primeira Guerra Mundial, certo? Ele não era adepto do movimento comunista nem integralista. Você tem aqui a Rússia já fez a sua Revolução Russa e já era conhecida como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu errei aqui, deixa eu só corrigir.
Já existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era o movimento do comunismo, né, que estava se espalhando pelo mundo e também já tinha chegado no Brasil, no governo de Vargas, e o integralismo. O que era o integralismo? O integralismo eu vou resumir numa palavra. Era o Partido Nazista do Brasil. O integralismo era o Partido Nazista do Brasil. Eles eram pessoas que eram adeptas às ideias de Hitler e queriam implantar aqui no Brasil. E Vargas não era adepto nem a um nem a outro. Porque ele acreditava que a política brasileira de fato tinha que ser feita no Brasil e não receber essa coisa vinda pronta de outros países, né? Outra questão muito famosa de Vargas e que você também vai anotar e vai destacar é justamente a questão da estatização de muitas empresas. Vargas é um dos principais criadores das que a gente chama de empresas estatais. Ele vai estatizar a economia do país. E a mais famosa que foi feita no governo dele existe até hoje. Petrobras. Bem, Vargas ele vai ter muito essa ideia de uma política na mão do Estado, que as indústrias, principalmente as indústrias de base, elas estejam na mão do Estado. E além da Petrobras, ele vai criar muitas outras companhias estatais para explorar as riquezas aqui do Brasil. A Petrobras é a mais famosa, está aí até hoje, né? Mas existem outras. Se perguntarem alguma prova ou algo aí perguntar quem criou determinado estatal, diga que foi o Vargas, que muito provavelmente foi ele mesmo, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, né? Eu trouxe essas dicas para vocês aqui, para que possa ajudar vocês a ingressar no ensino superior, né? Você tem o sonho de fazer uma faculdade, né? Eu espero que lhe ajude. Claro que você vai pegar essas dicas e vai se aprofundar mais. Como eu já disse antes, eu vou produzir vídeos mais específicos. Aqui foi mais um geralzão, mas eu espero que tenha lhe ajudado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, compartilha ele para que a gente possa, para que ele possa chegar em mais pessoas e a gente possa encher a nossa classe aqui de alunos, para a gente poder realizar o sonho de mais pessoas de ingressar no ensino superior. Muito obrigado.